boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, a gente está aqui completando 45 anos, e aí a gente vai abrir no Salmo de número 40, apenas o versículo 5 essa noite. Vamos abrir e vamos ler a palavra do Senhor então. Salmo 40, versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vocês podem ler comigo? São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, que essa noite os nossos olhos possam brilhar por ela, que a gente possa se sentir maravilhado, que a gente possa ser, ó Pai, tragado por essa palavra, para que a gente possa, na graça do Senhor, se maravilhar com quem Tu és, se maravilhar com as Tuas grandes obras e com aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu Te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, a gente está fazendo, então, 45 anos de igreja. 45 anos que nós estamos aqui, nessa região do Eldorado, não necessariamente nesse lugar, né? Mas 45 anos aqui na região do Eldorado. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite é: qual é o risco de ficarmos mais velhos como igreja? Qual é o risco de ficarmos mais velhos como igreja? Porque perceba, meus irmãos, à medida que o tempo avança, e a gente sabe isso na nossa vida, a gente vai lidando com tipos diferentes de problema. Tem problemas da infância, tem problemas da adolescência, problemas da fase madura, né? Problemas da melhor idade, como hoje em dia a gente fala, né? A terceira idade é a melhor idade, como alguns falam. E creio eu que o problema de nós envelhecermos como igreja é um problema que quem vai tratar muito bem para mim, poeticamente, é a nossa querida poetisa mineira Adélia Prado. Adélia Prado, certa vez, escreveu um poema em que ela diz: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. E é bonito porque a Adélia diz que ela passou uma fase na vida dela, já era uma escritora consolidada, na minha opinião, uma das melhores assim do Brasil, né? E ela passou 10 anos da vida dela sem escrever uma única poesia. Aquilo que ela fala que foi a noite escura da alma, né? Que ela passou por um período depressivo e não conseguia escrever. E aqui, nesse texto, ela está falando sobre como é perigoso quando a gente perde o olhar poético para as coisas, quando a gente perde um olhar maravilhado para as coisas. Porque quando ela fala pedra, ela está aqui fazendo uma menção àquela poesia famosa, né? Vejo uma pedra no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, que viu numa pedra uma força poética. E ela diz: não, eu estou vendo pedra, e é pedra mesmo que está aqui, não é nada mais que isso. E a gente tem, às vezes, esse risco, meus irmãos, de como igreja, nos acostumarmos demais com aquilo que Deus faz. Nos acostumarmos demais com a vida da igreja, ou nos acostumarmos demais com aquilo que é essencial, com a palavra de Deus. E se acostumando demais, a gente vai ficando naquela mesma coisa. Porque, veja bem, a vida funciona assim. Somos crianças e tudo é novidade. Tudo é maravilhoso. Não importa quão repetitiva seja a brincadeira, né? A criança quer ir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí nunca se cansa. O pai já cansou, já passou para a mãe já cansou, aí já passou para algum tio.
E a criança está lá, de novo, de novo. É aquele apetite de criança que ama as coisas que Deus faz, que ama o mundo como ele é, porque não conhece o mundo e tudo é novidade. E toda novidade precisa ser repetitiva. No entanto, a gente fica mais velho e a gente perde esse assombro diante do mundo. A gente perde essa alegria diante do mundo. Não parece mais ser um milagre. Não parece ser mais uma coisa sobrenatural o fato de vivermos num mundo em que a água cai do céu, em que existem animais que voam, os passarinhos e que cantam, não é? De que a gente vive num mundo em que a gente coloca uma sementinha na terra e aquilo vai desabrochando e virando uma flor. A gente perde esse encanto do mundo. A gente perde isso, meus irmãos. E o meu ponto aqui é o fato de que a gente pode perder esse encanto também na nossa vida espiritual. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente se converte. E aqui muitos irmãos que a gente apresentou aqui hoje estão nesse processo, acabaram de se converter, foram batizados, estão numa fome espiritual, desejam mais, estão como crianças, eu quero mais, e de novo, e de novo, e de novo. Mas o tempo passa e a gente corre o risco de perder esse primeiro amor. A gente corre o risco de ficarmos na mesmice espiritual, de perder esse maravilhamento, e essa é a palavra-chave que eu quero trazer essa noite, esse maravilhamento, é o risco da gente viver num enfado espiritual, de não ver mais beleza e não se emocionar com as verdades do Evangelho, a gente não se emocionar mais com aquilo que é eterno, é a gente deixar o nosso coração se endurecer. E o grande desafio nosso, meus irmãos, o grande desafio da nossa igreja é o desafio da gente lidar com a graça que passa por nós e a gente muitas vezes não se apercebe dela. Porque a gente está frio espiritualmente, porque a gente às vezes está acostumado demais com isso. É o desafio de se manter sempre maravilhado diante da graça de Deus. Porque, meus irmãos, perceba, é quando a gente perde esse maravilhamento, é quando a gente perde esse encanto, esse assombro diante de quem Deus é e das coisas que acontecem, é que a igreja vai atrás de novas doutrinas. Não é? O evangelho não basta mais. Eu quero agora um evangelho da prosperidade. Não é? A palavra de Deus não vale mais, eu quero a sensação. Então, eu quero a emoção o tempo todo. Então, se o culto não for aquele culto que eu vou estar sempre chorando, emocionado, não vale. Entende? A gente vai buscando outras coisas. E a gente vai deixando de colocar no centro da vida aquilo que é o Evangelho. Aquilo que é importante, aquilo que deveria ser vital na vida da igreja. Meus irmãos, eu creio que talvez essa falta de maravilhamento é o que faz com que, muitas vezes, a igreja, e não só a igreja, né? O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, vá se tornando um acessório na nossa vida. Uma coisa que eu venho no domingo que me dá, que eu venho e participo assim, que dá, quando não afeta a minha agenda, eu vou, venho, peço uma bênção, sou energizado espiritualmente, né? E aí eu vou para o mundo, e aí quando a bateria estiver acabando, eu volto aqui. É quando a gente falta esse maravilhamento que minha vida não é alinhada com Cristo. Eu posso vir aqui na igreja todo domingo, mas durante a semana, no meu trabalho, eu posso dar as minhas derrapadas, no meu casamento eu posso dar as minhas derrapadas, porque é só um acessório que eu uso quando me convém. Percebe? É muito curioso porque, meus irmãos, esse trecho que a gente leu do Salmo 40, e esse Salmo 40 é um salmo que expressa esse maravilhamento de Davi diante de Deus, diante daquilo que Deus faz. E esse é um salmo, se você ler ele todo depois, é um salmo de altas emoções. Davi começa agradecendo a Deus porque ele teve um livramento, e aí ele se encanta, se maravilha, faz o louvor a Deus, depois no final ele está assim, Senhor, meu Deus, por favor, eu sou pobre, eu sou fraco e desamparado, mas cuida de mim, resolve os meus problemas. Então perceba que Davi, ele está aqui numa montanha, quase que numa montanha russa emocional, mas em todo o tempo ele está louvando ao Senhor. Ele está maravilhado diante do Senhor, porque mesmo na dificuldade, ele sabe
o que ele tem que se maravilhar. E é um salmo, então, que vai do louvor à súplica, e tudo isso se sustenta diante desse olhar que eu chamo de um olhar de maravilhamento, um ato de se admirar e contemplar as grandes obras e os grandes feitos de Deus. E aqui eu quero tirar 3 lições sobre o maravilhamento. A primeira coisa que eu quero dizer é que Davi, ele se maravilha pelas obras de Deus, por aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará. Ele começa: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. E é curioso, porque Davi fala que são muitas as maravilhas que Deus faz. São muitas as coisas que nós deveríamos nos maravilhar, são muitas as obras de Deus. E eu quero trazer só 4 para a gente poder pensar aqui. Mas isso não esgota, viu, meus irmãos, daquilo que Deus faz e fará. A primeira coisa que eu queria, a primeira obra que eu quero que a gente se maravilhe é a obra de Deus na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Outro salmo, o salmo de número 19, versículo 1, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, meus irmãos. A criação, a terra, tudo o que existe, declara a glória de Deus. São coisas que a gente pode se maravilhar e que a gente pode ficar encantado pela beleza, porque, meus irmãos, a gente tem que se maravilhar diante do fato de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É assim que começa a nossa fé, é isso que a gente diz a respeito de Deus. A gente costuma dizer, na nossa teologia reformada, né, que enfatiza a graça de Deus. E a gente às vezes acha que a graça de Deus é uma coisa que existe por causa do nosso pecado. Mas não, a graça de Deus existe em si mesmo, porque Deus não precisava criar nada. Mas Deus vai lá e cria todas as coisas pela palavra do seu poder, por mera graça, porque por essa graça Ele criou um mundo como habitação para os seus filhos, que somos nós. E aí, o nosso credo declara isso de maneira poderosa, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É maravilhoso, não é? A gente está aqui comemorando o Dia dos Pais. E nossos pais são maravilhosos para nós, são coisas que Deus, são presentes que Deus nos deu, mas que apontam para o Pai verdadeiro, para o Pai maior. E a boa notícia é que nós cremos em um Deus que é Pai, e que a obra da criação é, na verdade, Deus nos dando de presente um mundo que Ele criou, para que nós governássemos com Ele, e a gente pudesse usufruir dessas bênçãos. Então, meus irmãos, a gente precisa ter um certo maravilhamento com relação às coisas deste mundo. Com o fato de que, como eu disse, a criança fica encucada, com a chuva que cai, com largatas que se enfiam em casulos e saem lá, outro bicho diferente. A gente precisa se maravilhar com a paisagem. Quando você sair de férias por aí, vai para a praia, vai para o meio do mato, vai para o meio de montanhas, se maravilhe diante daquilo que Deus faz. É graça de Deus a gente poder contemplar e a gente ver que Deus fez toda essa perfeição para nós. Porque essa doutrina, gente, não é mera especulação. A gente, às vezes, fica com explicações científicas demais, né? E aí não estou falando aqui contra a ciência. Estou falando contra o fato de que a gente pega as explicações científicas e coloca elas contra o maravilhamento, e a gente perde o encanto das coisas, como se não fosse assombroso o fato de chover. Percebe? Mas a segunda coisa, a segunda grande obra que eu quero trazer sua atenção é a obra da providência de Deus. Uma palavra que a gente às vezes esquece, não é? Eu queria ler aqui um trecho do Catecismo de Heidelberg, que cita e que define a providência como o onipotente e onipresente poder de Deus, pelo qual, com as suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu, a terra e todas as suas criaturas. É a ideia, meus irmãos, que a gente precisa resgatar de que Deus está cuidando de nós o tempo todo. É Deus que está cuidando de nós e que está nos alimentando e que está provendo. Por isso, a doutrina da providência.
O fato de que Deus não somente criou, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o pão de cada dia, nos dá aquilo que a gente veste. E como Jesus diz, a gente pode olhar para os pássaros do campo, pelos pássaros voando. Deus alimenta eles, não é? Olha as flores do campo. Se vestem melhor do que Salomão, em toda a sua glória se vestiu. E Deus não vai cuidar de vocês que são filhos dele? É a obra da providência, meus irmãos, que a gente precisa aprender a recuperar esse maravilhamento diante dessas coisas. Eu falo que a gente aqui na cidade grande perde um pouco esse maravilhamento com relação à providência de Deus. Porque a gente não faz associação de coisas como chove e tem comida para comer. Eu lembro que há uns anos atrás, em 2016, fiz uma viagem com alguns irmãos aqui da igreja, lá no Vale do Jequitinhonha. E a gente chegou lá, os irmãos falavam, irmãozinho, ora para chover, por favor, porque se tiver seca, se não chover nas próximas semanas, a gente vai perder tudo aquilo que a gente plantou. E aí choveu. E aí no final o povo veio agradecendo. Isso aí, glória a Deus, choveu porque vocês vieram trazer a palavra de Deus para nós e tal. E é uma alegria tão grande porque perceber gente que na simplicidade delas percebeu o valor da providência de Deus. O valor de que não é natural que haja comida se não houver plantação, não é natural que haja comida se a gente não tiver esse cuidado, e Deus cuida da gente. A gente não percebe que talvez um café da manhã sempre seja um milagre de Deus, né? Porque a gente vai lá na padaria e compra o pão pronto, mas se esquece que teve gente para plantar, teve gente para poder processar esse trigo, teve caminhões indo e vindo pelo Brasil, teve gente que teve que construir máquina para te fazer pão e várias outras coisas, e que Deus coordenou cada uma dessas coisas para que você tivesse o seu pão na mesa. E a gente deveria ficar maravilhado com isso. Maravilhado sobre como o mundo funciona e como Deus nos alimenta e cuida de nós. É a providência de Deus que nos guia os passos, meus irmãos. É a providência de Deus que te trouxe aqui essa noite, para poder se maravilhar, para poder se alegrar com os irmãos que agora fazem parte da nossa família. Entende? A gente precisa ter mais maravilhamento no nosso olhar com relação a essas coisas. Ou se não isso, então, que tal a obra da salvação? A obra que Deus faz, que é talvez a grande obra da nossa vida, não é? A obra em que Deus faz em nós e nos transforma. Aqui nesse salmo, no versículo 2, ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa é a obra da salvação, a obra de que Deus nos tira de um atoleiro, Deus nos tira de um poço de perdição e nos limpa e nos purifica, e a gente tem que ficar maravilhado diante dessa obra, meus irmãos. Todos os dias da nossa vida a gente precisa ficar assombrado diante do fato de que eu sou um pecador miserável, mas ainda assim Deus me ama. Ficar assombrado de que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, que sou um pecador, que sou miserável, com todos os meus pensamentos, com todos os meus dramas, percebe? Esse maravilhamento diante daquilo que Deus faz. Ele me tirou do caminho da morte e me trouxe para um caminho de vida. Ele me transformou, Ele tem me transformado, me tirando a cada dia os meus pecados e me trazendo agora a justiça de Cristo, e eu fazendo agora viver e andando em novidade de vida. E isso é maravilhoso. É maravilhoso o modo como Deus faz isso. O próprio Cristo, segunda pessoa da Trindade, Deus eterno, vindo se formar homem no ventre de uma mulher e nascer para morrer pelos nossos pecados. Isso deveria ser algo assim maravilhoso. E meus irmãos, a simplicidade do Evangelho. É algo complexo, mas que também é simples. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso, e Deus faz com que algumas pessoas olhem para essa mensagem, olhem para esse Evangelho e creem, e por isso seja salvo.
E é essa salvação, meus irmãos, que a gente precisa manter diante do nosso olhar. Mas, infelizmente, é a doutrina que mais me incomoda, o fato de que nós não maravilhamos mais com tanta ênfase da salvação. Parece que a gente não se maravilha diante dessa oferta do Evangelho, a tal ponto de que muitas vezes a gente quer abandonar essa salvação de Deus, essa oferta que Deus faz, por outras coisas. Por promessas de felicidade nesse mundo, por promessas de dinheiro nesse mundo, por promessas de coisas que vão passar com o tempo. Ou quando no nosso meio tem gente que abandona esse evangelho para voltar a adorar ídolos mudos, que desprezam essa poderosa salvação para querer voltar a viver como a vida era antes, percebe? A gente precisa voltar a se maravilhar com a grandeza da vida que é a igreja, que é essa salvação, que é essa obra. Mas uma quarta obra que a gente precisa se maravilhar: a obra da igreja. Faz parte da obra da salvação. Essa obra maravilhosa que está completando 45 anos. O fato de que Deus não me chamou sozinho. Deus não me chamou isolado, mas Deus me chamou com irmãos e irmãs que estão juntos caminhando comigo para o mesmo destino. É a obra maravilhosa, meus irmãos, do discipulado. É a obra de caminharmos juntos, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, de levarmos os fardos uns dos outros. É essa obra estranha que a gente participou aqui hoje, que Deus declara sua posse sobre nós com um pouquinho de água que cai sobre nossa cabeça. E aí, então, com essa água sobre nossa cabeça, agora a gente faz parte de um corpo de Cristo. E isso deveria ser algo maravilhoso para nós. O fato de que nos reunimos e Jesus se faz presente espiritualmente quando comemos juntos um pouco de pão e um pouco de vinho. Percebe? E a gente deveria não tratar essas coisas com familiaridade demais, mas dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa! Ou que maravilhoso é o fato de que temos o dia do Senhor para guardar, e a gente pode vir e cultuar ao Senhor dia após dia, domingo após domingo, e estamos reunidos no santo ajuntamento do Senhor, e Deus diz que certamente quando estamos juntos, Ele derrama a sua bênção sobre nós. Porque ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. E a gente às vezes perde o maravilhamento dessas coisas. Hoje em dia está na moda ser desigrejado. E você que professou a fé, você que falou: eu quero essa igreja aqui para a minha vida, não seja um desigrejado. Permaneça nesse pacto, nessas perguntas que você respondeu aqui hoje. E você que já respondeu essas perguntas há muito tempo, permaneça também nisso. A igreja é importante, é ordem e decreto de Deus, e a gente tem que ficar maravilhado com essas coisas. E você que está aqui de paraquedas e não sabe, vem pertencer a esse negócio também, que é bom demais. É a gente viver essa salvação. Eu sei que às vezes é difícil, não é? Porque a igreja é um lugar de pecadores que também vão machucar uns aos outros. E isso vai acontecer. Mas olha que legal, meus irmãos. Isso devia deixar a gente ainda mais maravilhado, não é? Porque a igreja do Senhor existe há mais de 2000 anos, com vários crentes querendo sabotar o projeto, mas estamos aqui. Estamos aqui perseverando, estamos aqui resistindo, e é Deus que nos faz perseverar. É Deus que de tempos em tempos vem, embaralha e renova o Evangelho. E a gente tem que dar glória a Deus por isso e se assombrar por isso. Mas, meus irmãos, essas são as maravilhas das obras de Deus. Mas esse versículo também nos chama a se maravilhar com o próprio Deus, com quem Deus é. Ele continua dizendo: não há ninguém que possa se igualar a ti. Não há ninguém que possa se igualar a ti. É um olhar de admiração, de maravilhamento, que vai das obras de Deus para o próprio Deus. Entende?
das obras de Deus para o próprio Deus. Davi está nos ensinando aqui algo maravilhoso. A gente não tem que ficar maravilhado só simplesmente pelo que Deus faz, mas também por quem Deus é. Mais importante do que as bênçãos de Deus na nossa vida é a gente ter o próprio Deus nas nossas vidas. Entende? João 17,3 nos fala um resumo da doutrina da salvação. E diz: e a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Meus irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus e seguir para conhecer a Deus. A gente precisa desfrutar mais de Deus, desfrutar mais da presença de Deus na nossa vida. O nosso catecismo breve diz que, faz a pergunta, qual é o fim principal do homem? E aí a resposta, que alguns sabem de cor, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou desfrutar dele para sempre, ou se maravilhar nele para sempre. Meus irmãos, o conhecimento de Deus e ter nos nossos olhos quem Deus é o que, de fato, traz para nós o propósito da nossa vida. O propósito da nossa existência é a glória de Deus e desfrutar desse Deus glorioso. É a gente conhecer o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E conhecer e prosseguir conhecendo esse Deus. E Davi diz: não há ninguém que possa se igualar a ti. Porque o nosso coração, de fato, foi criado para ter uma comunhão, uma admiração diante de quem Deus é. É comunhão verdadeira com Deus verdadeiro. É isso que o Evangelho oferece a você. É isso que a salvação oferece a você. E para a gente se relacionar com Deus, a gente precisa entender que Ele é diferente de todos nós. A gente precisa se maravilhar pelos atributos de Deus que o tornam eterno, imutável, coisa que nós não somos. Onipotente, onipresente. É a gente conhecer esse Deus e a gente aprender a colocar as nossas necessidades diante desse Deus. Porque, meus irmãos, são tantas coisas para a gente se maravilhar, tantas coisas estranhas dessa história do Evangelho para a gente se maravilhar. Mais uma delas, a gente pode fechar os olhos e começar a falar, e a gente está tendo comunhão eterna com o Criador do mundo por meio da oração. Percebe? A gente pode se relacionar com esse Deus, a gente pode cantar para Ele, a gente pode fechar nossos olhos, a gente pode falar com esse Deus, e esse Deus transforma a nossa vida. E a gente tem liberdade para isso. Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Olha, é o maravilhamento de se gloriar, não porque qualquer outra coisa neste mundo, mas porque eu conheço a Deus. Eu tenho esse conhecimento de Deus e me admiro por esse conhecimento de Deus. E esse Deus que não é igual a nenhum outro. Esse Deus que age com lealdade, com justiça e com retidão. É o Deus que está se revelando diante de mim. E eu, conhecendo esse Deus, posso me tornar também com justiça, lealdade e retidão na minha vida. Porque, meus irmãos, a gente vai se tornando parecido com aquilo que a gente adora. A gente vai se tornando parecido com aquilo que a gente adora. Se a gente adora os ídolos deste mundo, a gente se torna parecido com eles. Mas se a gente adora o Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que é bondoso e compassivo, o Cristo que é manso e humilde de coração, nós nos tornamos também mansos e humildes de coração, bondosos e compassivos. Percebe? A gente às vezes despreza esse conhecimento de Deus. A gente fica simplesmente preocupado demais com a vontade de Deus para a nossa vida, né? A gente não percebe que a vontade de Deus para a nossa vida está aqui, ó. A gente quer revelação disso, revelação daquilo, e se esquece do fato de que Deus já revelou aquilo que a gente precisava. Já revelou aquilo que a gente precisava.
Se a gente gastasse mais tempo, meus irmãos, conhecendo a verdade revelada de Deus, aquilo que Ele diz na sua palavra, a gente ia querer ser mais parecido com Deus. A gente ia ficar mais maravilhado. Porque existem aqui profundezas e profundezas tais que são inesgotáveis. Inesgotáveis. Sabe, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico admirado de tanta coisa que eu não sei. E fico aprofundando, porque às vezes tem coisas que eu sei, mas sei errado. E aí Deus vai melhorando o meu conhecimento a respeito daquilo, percebe? E a gente vai ficando admirado com o conhecimento de Deus e a beleza de Deus. E a gente precisa se aprofundar nisso. Por fim, meus irmãos, eu quero terminar falando de 2 efeitos que esse maravilhamento tem que causar na vida nossa, na vida da igreja. O Salmo termina dizendo: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi aqui termina esse versículo falando do impacto desse maravilhamento. Ele precisa anunciar, ele precisa falar, ele precisa contar. E aqui tem 2 efeitos desse maravilhamento que tem que estar na vida da nossa igreja, e esses 2 efeitos são interconectados. Né? Primeiro efeito é a adoração. É simples, né? Deus é maravilhoso, as obras de Deus são maravilhosas, a gente olha e se maravilha diante dessas coisas, e o que a gente quer fazer? A gente quer adorar, a gente quer se dobrar, a gente quer cantar louvores, a gente quer se prostrar diante desse Deus. E é isso, meus irmãos, o louvor e a adoração é um fruto sincero de um coração maravilhado diante de Deus. E a gente perde, a gente vê que a gente está perdendo esse senso de maravilhamento quando nós estamos aqui todos juntos para cantar e adorar a Deus. E muitas vezes você não está nem abrindo a boca. É para cantar. Você não sabe a letra, não, vai aprendendo, vai fluindo aí, entendeu? Porque, meus irmãos, na Bíblia toda é isso, né? O louvor sincero sendo colocado diante de quem Deus é. Os anjos diante do trono de Deus, na visão de Isaías, e eles cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e Isaías se prostrando no chão e chorando. É Jesus fazendo uma pesca maravilhosa, e aí o barco de Pedro se enchendo, e Pedro vendo aquele homem, sabendo que de alguma coisa que ele não podia ser somente humano, se dobra diante dele e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Adoração. É Deus abrindo o mar vermelho, e Miriam cantando os atributos e a bondade de Deus, e o povo conduzindo o povo na bondade de Deus. É Jesus Cristo ressuscitado, mostrando para Tomé as marcas nas mãos, as marcas do lado, e Tomé se dobrando e dizendo: meu Senhor e meu Deus. É maravilhamento diante de Deus, é maravilhamento diante das obras que conduz a gente à adoração, a louvar a Deus, a declarar as bondades e as virtudes de Deus. Mas o segundo efeito aqui, meus irmãos, é a evangelização. É o evangelho sendo agora pregado por mim. Alguém que viu as virtudes, as grandezas de Deus, e que louva a Deus, e que se maravilha diante de Deus, não pode ficar só para ele. Entende? Perceba, meus irmãos, a adoração é o motivo principal pelo qual a igreja existe. Essa igreja existe há 45 anos. Porque há 45 anos existe aqui uma comunidade de crentes e de gente que quer persistir em adorar o Senhor. Persistir em honrar o nome dEle. Persistir para que haja adoração sincera. Persistir para que haja maravilhamento diante daquilo que Deus faz. E agora, o desdobramento desse maravilhamento é a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é essa notícia que tem que ser contada e pregada aos 4 cantos da terra, que nos move, nos movimenta agora também falar disso. E o mundo é um convite para que o mundo se maravilhe junto com a gente. Não é? John Piper diz que missões existe porque não existe adoração. Resumindo aqui, né? O meu pensamento.
E esse é o princípio básico, meus irmãos, de que o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, essa terra vai ser recriada e restaurada, viveremos aqui em glória e não vai ter mais missões, não vai ter mais evangelização, mas a adoração vai continuar. E a oportunidade que a gente tem para evangelizar é agora, para fazer missões é agora. Porque é agora que não existe adoração. É agora que existem corações de pessoas que não foram alcançados por essa graça e que precisam agora também ser recebidos. Meus irmãos, como é que é a adoração que a gente faz aqui? Os louvores que a gente canta aqui, a sua adoração privada com o Senhor tem sido expressa no nosso envio de missionários, na oração pelos missionários, na nossa oferta pelos missionários. Como? Porque se a gente diz que a gente adora a Deus, a gente tem que, com alegria, ofertar. Tem um pastor pedalor ali, né? Animados, a gente está mandando eles agora de volta para o campo missionário, e a gente tem que ficar alegre, a gente tem que ofertar mesmo. Percebe? Mas a gente pode ter mais. Talvez você mesmo esteja aí, e você possa querer ser despertado para isso também. Ofertar para outras pessoas, para mais gente. Entende? Como é que a nossa vida de devoção se expressa no nosso evangelismo diário? No seu esforço para levar um visitante no GF. Olha que levar um visitante no GF é o básico. De você gastar tempo falando do amor de Deus para os seus familiares, para os seus amigos, do seu trabalho. Você aprender, não sei falar não, pastor, não. A gente ensina, a gente, né? Vai lendo a Bíblia, vai pregando aquilo que você ouviu na igreja e vai falando, entende? Mas a gente precisa ter esse ardor no nosso coração. Se a gente não tem esse ardor no nosso coração de falar do Evangelho, de investir em missões, de fazer todas essas coisas, a gente, na verdade, talvez não esteja maravilhado o suficiente com a beleza de Deus. E esse é um sinal de que talvez a gente esteja enfraquecendo. O termo, Davi termina dizendo que são muitas coisas para contar, não é? Talvez a gente não consiga contar tudo, mas é muita bênção, é muita coisa que a gente tem para contar, é maravilha demais. A gente não precisa contar tudo, meus irmãos. A gente tem que manter o nosso coração maravilhado diante de Deus. Porque olha só, João diz, no final do seu evangelho, que se escrevesse tudo aquilo que Jesus fez, não existiriam livros no mundo capazes de conter tudo aquilo que Jesus fez. Mas ele diz que ele escreveu aquilo que escreveu para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenhamos vida em seu nome. São coisas demais para contar aquilo que Deus faz, não é? Mas a gente pode começar contando isso, contando as bênçãos de Deus, contando que há vida no nome de Jesus, e que a gente pode se alegrar nisso. Meus irmãos, é isso que a gente precisa ter no nosso coração, não é? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular. E muitas vezes a gente olha para a pedra e vê pedra mesmo. Mas a gente precisa aprender a ver mais do que a pedra. A gente precisa ver a rocha eterna da salvação. E manter os nossos olhos maravilhados diante dessa rocha eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui maravilhados diante do Senhor, diante da Tua obra e das coisas que o Senhor faz. Mantenha os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Mantenha os nossos olhos fixos na bondade e na beleza do Senhor, para que a gente, dia após dia, aprenda a se maravilhar com o Teu Evangelho, Pai. Não nos deixe ficar familiar demais com as coisas do Teu reino, com as coisas do Teu povo, com as coisas da Tua igreja, mas que a gente tenha sempre esse encanto de criança, de querer mais e mais e mais e mais, e que a gente não se farte de querer conhecer mais do Senhor, ó Pai. Porque o conhecimento do Senhor é o nosso bem, o conhecimento do Senhor é aquilo que nos move, é aquilo que motiva a Tua igreja, Senhor. Nos faz ficar maravilhados, dia após dia, no nome de Jesus. Amém. Amém.